Bom dia a todos. Eu vou falar aqui da mesa dele mesmo. Em primeiro lugar, é um prazer ver que a EPGE está retomando essa agenda de economia da saúde, sob orientação do professor Abraão e da professora Tânia. Eu acho que temos muito a fazer nessa área. Os departamentos de economia estão um pouco afastados da economia da saúde, então é um prazer ver a FGV retomando essa iniciativa. Para a primeira mesa, nós vamos ter aqui a alegria de ter ex-alunos da Fundação, que estão atualmente ocupando ou que ocuparam postos importantes da saúde pública nas secretarias regionais. Então, eu vou chamar à mesa aqui os 4 participantes, para não me alongar muito aqui na introdução dessa primeira mesa. A Fernanda Denegre, que é minha colega também, minha companheira de IPEA, que já está aqui presente, ela vai ficar para fazer as considerações finais. Então, o lado bom é que teríamos um pouco mais de tempo também para ouvir os 4 que participarão dessa primeira mesa. Então, convido, por favor, o Carlos Eduardo Amaral, secretário de Saúde de Minas Gerais, doutor Edmar José Alves dos Santos, secretário de Saúde do Rio de Janeiro, doutor Kudenberg Araújo, vereador de São Luís e ex-secretário de Saúde do Maranhão, e doutor Ismael Alexandrino, secretário de Saúde do Estado de Goiás. Eu gostaria de agradecer a presença, que eu não fiz antes, do nosso professor Porto Gonçalves, que está aqui prestigiando a sessão, do Rogério Sobreira, do Guilherme Mercedes, do Vasco, que está aqui do IBRE, e de vários outros amigos, e me despeço de todos, já é hora de deixar a mesa e sentar ali direitinho. Férez, você tem a palavra. Obrigado. Obrigado. Eu vou seguir aqui a ordem que está no nosso roteiro. Então, vou começar passando a palavra aqui para o secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, senhor Carlos Eduardo Amaral, pedindo que nós vamos ter 15 minutos para cada um dos participantes. Então, eu agradeço se puder respeitar o tempo, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui participando desse evento. Agradeço a professora Tânia pelo convite. E eu acho que é uma oportunidade para trazer um pouquinho do que nós estamos fazendo em Minas Gerais e qual que é o nosso objetivo, onde nós queremos chegar e quais foram as situações que nós encontramos e que nós já conseguimos fazer. Passar? O cenário que nós encontramos no Estado, nós tínhamos 80% dos gastos com funcionalismo público e previdência, 35 bilhões em dívidas atrasadas, com 15 bilhões de déficit programado para esse ano de 2019, uma disponibilidade de caixa para custeio para todo o Estado em torno de 330 milhões de reais e uma dívida vinculada à saúde, específica da saúde, de 7 bilhões de reais. Na saúde, especificamente, o que nós tínhamos era uma ausência de processo de trabalho bem definido na Secretaria. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque dificulta muito a gente caminhar, se não tiver. É uma dívida de nota fiscal de 396 milhões, gente. Isso para o Estado era muito, porque nós estávamos atrasados desde março de 2017. Isso inviabilizava qualquer aquisição. Não existia nenhum fornecedor que tivesse disposto a lidar ou a fazer negócios com Minas Gerais, com a saúde de Minas. Uma ausência de repasse da atenção básica desde 2014, isso impacta muito na prevenção das doenças, ou seja, nós estávamos focados muito em tratar e não em prevenir. Um sequestro de valores em contas de convênio, isso foi uma coisa também que marcou muito, por causa que os convênios federais nós não conseguíamos gastar porque já havia sequestro por conta do judiciário. Então, isso impactaria, que é o que está acontecendo agora, e nós temos que tornar dinheiro para a União, sem termos dinheiro, uma incapacidade operacional da Secretaria, um almoxarifado com 22 mil itens que não haviam sido entregues, ou seja, os itens só prestam saúde, só servem para saúde se estiverem lá na ponta, não adianta estar no almoxarifado. E mais de 2.000 obras paradas na saúde, 10 hospitais e 261 UBSs. Diante disso, que nós fizemos? Um planejamento que foi passado pelo governo inteiro, e na saúde nós procuramos focar na judicialização, na gestão da rede e na eficiência. Eu acho que isso é fundamental, a gente ter essa noção, porque a judicialização, ela mais do que um problema, ela é um sintoma de uma desorganização toda do Estado.
né? É natural ter algum grau de judicialização, mas um grau exagerado, isso mostra a desorganização do Estado. Nós começamos pelo, né, a coisa mais básica, tentar ter um mapa estratégico, tentar ter um norte na secretaria, isso nós fizemos, não havia ainda, né, definido, ou seja, houve no passado e se perdeu. E uma coisa que nós fizemos foi isso assim, onde que se presta saúde? É na ponta, na beira do leito. Então, todo e qualquer dinheiro que nós tivéssemos, a gente pensou, vamos colocá-lo na ponta, na beira do leito, que é ali que nós vamos tentar entregar um pouquinho de saúde para o cidadão mineiro. E com isso nós fizemos uma redução muito grande de custeio na secretaria, né, em torno aí de 3 milhões e 500 por mês. Isso aí foi importante, ou seja, liberou 3 milhões e 500 para nós comprarmos serviço de saúde e fornecermos para a sociedade. E a prioridade que nós tivemos foi o quê? Primeiro, recuperar a credibilidade. Ou seja, eu acho que o gestor público, o que se fala, tem que cumprir. Não há espaço, né, na sociedade, nem no momento, para a gente tratar, para nós termos tratativas que nós não vamos cumprir. Eu acho que isso é muito importante. Trabalhar com a nossa rede, tendo previsibilidade e transparência. Ou seja, o que eu posso pagar, que dia que eu vou pagar, você pode contar com isso. Porque em Minas Gerais nós temos uma característica que diferencia de vários estados da União, que nós temos 480 hospitais prestadores e somente 21 hospitais públicos. Então, Minas vive por conta das santas casas, de uma forma geral, dos filantrópicos, né? Então, ter previsibilidade era acalmar a estrutura de saúde do Estado e dar um pouquinho de norte nesse caminho. Os pagamentos de programa de urgência e emergência, gente, quando nós chegamos, os programas eles não tinham previsão. Ninguém sabia se iria manter um SAMU aberto ou não, se uma UPA seria custeada ou não. Sabe, isso torna o ambiente extremamente instável, né? E na urgência e emergência com risco iminente de óbitos. A recomposição da farmácia. A farmácia, de uma forma geral, ela é dividida em farmácia de obrigação federal, de obrigação estadual e as municipais. As de obrigação estadual em Minas, nós tínhamos 26% de abastecimento só. Ou seja, na verdade, nós tínhamos um desabastecimento amplo, né? E aí, um dos focos que nós tivemos era isso, assim, como só depende do Estado, se não tiver remédio, não há prestação de serviço. Vamos tentar caminhar nesse sentido. E os demais programas nós tivemos que segurar, diante da situação financeira que nós temos, né? Não há como a gente também pagar tudo se não há recurso financeiro. O pagamento das notas fiscais, ou seja, ninguém queria fazer negócio com a saúde. O juiz mandava, né? Olha, tem que pagar o medicamento. Nós abríamos uma concorrência, abríamos uma licitação e ela dava deserta, porque ninguém queria fazer negócio com Minas. Consequentemente, o que acontecia era o quê? Sequestro judicial na conta de convênios federais. Então, a desorganização só ia aumentando. E aí nós tivemos que buscar, ou seja, pagar essas notas fiscais, colocar dinheiro nisso para poder liberar um pouco a secretaria. E, felizmente, é isso que está começando a acontecer. Ou seja, nesse momento, nós temos até um aumento dos gastos por causa que agora os fornecedores querem vender para Minas, que antes não queriam. Então, nós estamos tendo um pouco de aumento de gasto, mas isso é para cumprir ordens judiciais. Com isso, a gente começou também a dar ênfase na judicialização. Nessa ênfase tem os dois lados da moeda. Um lado é que se a gente fizer a gestão correta, fizer tudo certinho, prover saúde, diminui a judicialização. Mas, por outro lado, gente, a judicialização ela tem que ter um mínimo de razoabilidade. Vou dar um exemplo para vocês. Assim. Quando existe uma sentença em que se obriga o Estado a pagar um medicamento específico, eu tenho que pagar esse medicamento específico. Então, nós chegamos numa ordem de 3.000 a 4.000 variedades de medicamentos judicializados no Estado, né? Se numa ordem judicial, numa sentença, tivesse assim, um medicamento tal, ou similar, ou genérico, ou seja, duas palavrinhas, isso, para mim, do ponto de vista de gestão, levaria uma aquisição em torno de 400 princípios ativos, de uma forma geral. Isso daria uma mudança completa na aquisição, nós poderíamos fazer concorrência, adquirir num custo mais adequado. Ou seja, é importante a gente ser transparente, conversar com o tribunal, para que eles entendam que duas palavrinhas podem mudar muito do ponto de vista de gestão
e de prestação de saúde, né, de serviço de saúde. E uma outra coisa que era assim, não adianta ficar reclamando do passado. Nós temos que preparar o futuro, porque também não existe crise que dure para sempre. Um dia a coisa vai ter que mudar, né? E mudando, a gente tem que estar preparado. Não adianta assim, agora chegou dinheiro, então vamos pensar o que nós vamos fazer. Não dá para ser assim. Nós temos que estar preparados. E é isso que nós estamos fazendo, ou seja, enxugando, limpando a casa, arrumando as contas e preparando para o futuro. Diante disso, o que nós buscamos foi ter alguns projetos estratégicos. Esses projetos eles estão sendo acompanhados pelo governador, ou seja, mensalmente nós passamos com o governador, estamos batendo programação, o cronograma está indo, e esses projetos estratégicos eles têm o objetivo de trazer, aí sim, um ideal, que é o ideal do governador, que é o ideal do Partido Novo, para a gente tentar trazer eficiência de gestão e o máximo de competição, concorrência dentro da saúde pública, tá? Esses projetos, nós temos um que já está em implantação no Vale do Jequitinhonha, é um projeto que nós chamamos em Minas de Saúde em Redes, ele é em parceria com o CONAS e com o Albert Einstein, e ele tem, gente, um objetivo assim, muito simples, extremamente adequado para o momento que nós estamos. Nós não temos dinheiro, nós não vamos concluir obras, porque não há financeiro para isso, mas nós vamos ficar parados? Não. E esse projeto de Saúde em Redes, ele visa organizar processos de trabalho no Estado. Ou seja, os postos de saúde, atenção especializada, eles estarem todos organizados de forma que nós não venhamos a perder esforços. E o custo é muito barato para isso. É possível fazer nesse momento. Então, nós começamos já no Vale do Jequitinhonha, que é uma região muito carente em Minas, e o nosso objetivo é o quê? Implantar ali no Jequitinhonha. Ano que vem nós vamos para várias micros de Minas Gerais e em 2021 implantar em toda Minas Gerais. Nós vamos atuar em rede, ou seja, a unidade básica vai ser a gestora da vida, da saúde do cidadão. Isso eu acho fundamental, ou seja, parar de fragmentar a gestão da saúde, né? Quem conhece o cidadão é quem está lá do lado dele, e é ali que ele vai conduzir a saúde. E integrar muito a atenção primária com a atenção especializada, inclusive usando tecnologia, usando telemedicina, né? Não precisa o cardiologista ir lá na atenção primária, ou nós enviarmos ou encaminharmos todos os pacientes que precisam controlar de hipertensão arterial para uma atenção especializada. A gente sabe que a necessidade desse encaminhamento é infinitamente pequena, seria 5%, 6%. O restante é a condução que um clínico bem orientado faria. Então, no estado que é quase um tamanho do país igual a Minas, isso passa a ser muito importante. Dentro de um outro contexto, nós estamos revendo a política hospitalar, já preparando, e aí nós dividimos essa política em 3 partes. São 480 hospitais filantrópicos em Minas. Desses 480, nós temos 261 pequenos, menores do que 50 leitos. Tá? Esses hospitais são muito complexos para se fazer a gestão deles. E, em geral, eles têm 30% de ocupação, ou seja, 50 leitos com 30% de ocupação vai estar na faixa aí de 15, 16 leitos operacionais. Isso é inviável do ponto de vista financeiro. Não tem como a gente estimular isso, né? Mas, por outro lado, eles são importantes, gente. Muitas vezes eles são o único hospital, o único lugar que tem atendimento de saúde numa cidade de 3, 4, 5, 6 mil habitantes. Então, não se pode falar, vamos fechar esses hospitais, né? Nós temos que pensar em revocacioná-los, que é isso que nós estamos fazendo. Eu ouvi agora há pouco o professor Rubens falando sobre plataformas, né? E a nossa ideia é isso, nós temos um prédio e que a gente quer colocar módulos de saúde ali. O que cabe naquela região? Que módulo cabe? Atenção primária, porta de urgência e emergência, atenção especializada, um centro de reabilitação, cuidados prolongados, day clinic, ou seja, nós vamos estudar para ver em cada local o que nós vamos fazer. Esses hospitais eles têm uma característica que 40% das internações poderiam ser tratadas na atenção primária, não precisariam ser internadas, desde que a atenção primária estivesse adequada naquela região, né? E as cidades, elas são, em geral, cidades pequenas. Minas tem muito disso, né? Cidades com menos de 10 mil habitantes são 70% dos municípios mineiros, dos nossos 853. Um outro projeto que nós estamos fazendo é um projeto Valor em Saúde, gente. Eu acho que isso tem já uma visão um pouco diferente do que é o hábito, né, de se comprar serviços ou contratualizar serviços no SUS.
E esse projeto ele tem essa ideia de assim, pelo que a SES está disposta a pagar, a Secretaria de Saúde quer comprar. O que para nós é valor, o que nós entendemos como sendo valor para o cidadão, e baseado nisso nós vamos estimular o mercado, né? Nós vamos estimular que os nossos prestadores façam isso. E não uma coisa prescritiva, o prestador tem que fazer isso, não. A forma do prestador nos oferecer o que nós queremos pagar, nós entendemos que deve ser estimulada que eles caçem o caminho. Por que isso, gente? Porque a inovação ela vem muito mais da iniciativa privada do que do Estado. Isso é natural, né? E um projeto que nós estamos estudando, que é um projeto de voucher na saúde, por causa que, por mais que nós venhamos a planejar, que nós façamos tudo direitinho, dimensionemos a rede, nunca nós vamos acertar 100%. Sempre vai haver uma fila, sempre vai haver uma restrição. Isso é natural. E essa restrição nós tentamos buscar com essa ideia do voucher na saúde, né? Nós estamos estudando, isso não vai ser simples de formalizar do ponto de vista do arcabouço jurídico que nós temos no Brasil, mas nós estamos com o estudo já avançado e nós achamos que no ano que vem a gente já consegue fazer alguma coisa. E um outro programa que nós estamos fazendo é unificar e organizar a vigilância sanitária. Nós entendemos que assim, a vigilância sanitária ela está para a saúde pública, assim como o Exército está para a defesa nacional, vamos falar assim. É necessário ter um Exército e todo mundo reza que no Exército se faça pouco, né? Que nenhum Exército entre em guerra. A vigilância sanitária é mais ou menos isso. Nós precisamos ter uma vigilância sanitária pública organizada e se ela trabalhar bem e for tudo certinho, de preferência ela não vai fazer muita coisa. Nós não vamos ter epidemias, não vamos ter dengue importante, não vamos ter febre amarela importante. Então, esse programa é um programa estruturador que nós pensamos deixar aí para o futuro de Minas. E então, por último, o que nós estamos fazendo também é aprimorar o nosso servidor. Eu entendo assim, que é fundamental. Nós temos uma equipe, né, de servidores muito boa, muito treinada e alinhada com o que se entende de perspectiva de saúde. E por último, assim, a inovação, né? Nós temos que buscar inovação, tanto do ponto de vista de inovação de processo, de ver diferente, quanto inovação tecnológica. O caminho que nós estamos tendo é esse, o mundo já está direcionando nesse sentido. O que eu queria, gente, deixar aqui uma mensagem que é o seguinte, nós falamos agora há pouco de economia na saúde, sobre Estado, plataforma, e o conceito de saúde, saúde é um estado de bem-estar biopsicossocial, né? Que em qualquer lugar que nós formos ler, nós entendemos isso. E aí é uma hora que eu questiono assim, para que serve o Estado como um todo, se não for para trazer para cada cidadão saúde, nessa ideia de ser um bem-estar biopsicossocial. Muito obrigado, gente. Obrigado, doutor Carlos Eduardo. Eu acho que nós, economistas, temos muito a contribuir, né, com o gestor público de saúde, principalmente na parte de avaliação de políticas públicas, né? Recentemente, eu até publiquei com um professor lá de Viçosa, lá de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosa, uma avaliação de impacto sobre o programa Mais Médicos, né, procurando entender se, né, a chegada dos médicos trouxe aumento de indicadores básicos de saúde, né? E o que a gente viu é que, quando eles chegam numa cidade que não tem um serviço, aumenta o indicador, mas o impacto dele é quase equivalente ao impacto de um enfermeiro. Então, quer dizer, na verdade, é um programa que é eficaz, mas que poderia ter um custo reduzido, né, porque poderia ser realocado para funções, né, mais complexas e deixar a saúde básica, né, por conta, né, de outros profissionais. Então, acho que esse tipo, né, de política pública baseada em evidência é importante. Eu acho que é importante ter esse diálogo, né, com os gestores de saúde pública para avaliar todos esses projetos, né, que o senhor aí elencou.